boa noite a todos da Escola Jesus Cristo e aos demais que nos assistem. A mensagem a qual iremos refletir nesta noite é de autoria de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, e está no livro O Essencial, cujo título é As Três Escolhas. O discípulo apresentou-se ao orientador cristão e indagou: Instrutor, em sua opinião, qual é a lei que englobaria em si todas as leis de Deus? O interpelado respondeu: a lei do bem. Entretanto, acrescentou o aprendiz: quem diz lei refere-se a clima de ação que todos devemos observar? Isto mesmo. Nesse caso, onde ficaria o livre-arbítrio? O orientador meditou alguns momentos e considerou: o livre-arbítrio é concedido a todas as criaturas conscientes, porquanto a cada espírito será dado o que lhe cabe receber conforme as próprias obras. O Criador, porém, não é autor de violência. Por isso, até mesmo ante a lei do bem, a pessoa humana dispõe de três opções distintas. Podemos segui-la, parar na senda evolutiva, de modo a não segui-la, ou afastarmos-nos dela pelos despenhadeiros do mal. Instrutor amigo, esclareça, por obséquio, a que resultado nos levam as três escolhas referidas. O mentor aclarou com serenidade: os que observam a lei do bem se encaminham para as esferas superiores. Os que preferem descansar em caminho, por vezes, se demoram muito tempo na inércia, retornando à marcha com muitas dificuldades para a readaptação às tarefas da jornada. E os que se distanciam voluntariamente nos resvaladouros do desequilíbrio, muitas vezes gastam séculos presos nos princípios de causa e efeito, até que um dia deliberem aceitar a própria renovação. Compreendeu? O aprendiz fez leve movimento afirmativo e começou a pensar. Então, irmãos, como prece de abertura, eu vou fazer uma prece de abertura para a gente poder desenvolver a nossa reflexão. Então, eu gostaria que todos fechassem os olhos e pensassem em Deus, em Jesus. E Deus, nosso Pai, conforte nosso coração, conforte nossos corações e ilumine nossas consciências para que possamos observar um pouco dos ensinamentos trazidos por seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Assim seja. O que esta mensagem de Emmanuel nos leva a refletir? Nos leva a pensar na aplicação por nós da lei de Deus, que é a lei do bem. E na aplicação da lei do bem com o uso do nosso livre-arbítrio, que define nosso campo de ação diante da senda evolutiva. Nos trazendo, como consequência desse livre-arbítrio, a aplicação da lei de causa e efeito em nossa existência, que poderá atrasar ou adiantar nossa caminhada para o reino de Deus, dependendo das escolhas que nós fizermos. De acordo com o texto, o discípulo pergunta sobre a lei que englobaria todas as leis de Deus. E o instrutor responde: lei do bem, que também engloba a lei do amor. Então, podemos dizer que as leis de Deus se resumem à lei do bem ao nosso próximo e a nós mesmos. A nós, porque devemos cuidar do nosso espírito e do nosso invólucro, do nosso corpo, para que dele possamos tirar proveito para auxiliar o nosso próximo, praticando desta forma a lei de Deus. Porque esse corpo que nos serve de vestimenta para o nosso corpo perispiritual nos foi dado pela misericórdia divina, de modo a nos permitir melhorarmos enquanto indivíduos em cada existência.
O aprendiz afirma e o instrutor confirma que lei se refere à ação que todos devemos observar. Se formos ver o significado de ação no dicionário, a gente vai encontrar como sendo disposição para agir, atividade, energia, movimento. Então devemos manter um clima de disposição para agir, um clima de atividade, um clima de energia, de movimento. Devemos manter esse clima para observar, obedecer à lei de Deus. A lei de Deus é diferente das leis deste mundo que habitamos, que são criadas para atender às demandas da sociedade e, dessa forma, preservar o nosso convívio da melhor forma possível. Eu creio que ainda estamos muito distantes de obedecer à lei de Deus. Por isso, irmãos, precisamos da lei dos homens. Se estivéssemos seguindo a lei de Deus, não mataríamos, não julgaríamos o próximo, não praticaríamos o mau uso dos recursos da terra, não falaríamos mal algum dos nossos semelhantes. Nada disso nós faríamos se obedecêssemos à lei de Deus. Estamos nós em condições de viver a lei de Deus? Acredito que neste momento muitos de nós ainda estamos longe de viver obedecendo a lei de Deus. Por isso, as leis mutáveis dos homens são tão necessárias desde a lei mosaica. Elas são fundamentais para manter a ordem nesta sociedade tão confusa pelas ambições de poder, cobiça financeira, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade e pelo nosso egoísmo. A lei mosaica foi feita para adequar à realidade daquela época. A lei de Deus não foi e nem será modificada. Ela é invariável. Basta olharmos para as leis da natureza. Elas não mudam, porque provém de Deus. Mas o homem, sim, muda suas leis e teorias para tentar decifrar as leis da natureza, assim como faz modificações com suas leis civis para adequar à realidade de cada época. Somos nós que temos que sermos bons para viver de acordo com a lei de Deus, e não o que acontece com a lei dos homens, que são adequadas ao convívio de cada grupo social e de cada época que que passamos pela Terra. Então, irmãos, temos que nos melhorar para que possamos viver de acordo com a lei do bem. Para chegarmos à morada que Jesus prepara para nós, é necessário que tenhamos nossa evolução moral e comecemos a praticar a lei do bem. Jesus prometeu uma morada para nós na casa do Pai, está em João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Ele irá cumprir sua promessa, mas nós necessitamos que a lei do bem seja por nós executada. No capítulo 1, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos mostra, através dos Espíritos, que Jesus não veio destruir a lei de Deus, veio desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Podemos também ver isso em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Em Mateus 22, de 35 ao 40, Jesus foi questionado sobre qual seria o maior mandamento, com a finalidade de testá-lo. Jesus respondeu: como primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Como segundo mandamento, Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus, causa primária de todas as coisas, primeira questão do Livro dos Espíritos. Deus ama a todos os seus filhos da mesma forma, seja ele mau ou bom, pois dá a luz do sol e a chuva a todos. Não escolhe quem o sol ou a chuva irá beneficiar. Beneficia a todos, sem distinção. Tamanha é a sua misericórdia e amor por nós,
que nos dá sempre a oportunidade de uma encarnação, para podermos nos melhorar, para que um dia possamos ir ao seu encontro. Como segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Jesus nos mostra que todos os mandamentos podem ser resumidos a essa pequena frase: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se amarmos nosso próximo como amamos a nós mesmos, o mal já não estará mais em nós, já não estará mais habitando o nosso coração. E estaremos vivendo, enfim, a lei de Deus. Então precisamos começar a aprender a nos amar, para depois amar o nosso próximo. A jornada é longa, mas tenhamos perseverança de que um dia consigamos amar o próximo como nós mesmos nos amamos. Jesus não veio destruir nossa disposição de agir no bem. Pelo contrário, veio nos exemplificar com seu amor ao próximo, nos mostrar, nos provocando a acordar para agir no bem. Ele curou doentes, expulsou demônios, ressuscitou mortos, perdoou pecados em nome do Pai, pregou sobre o reino de Deus, tudo de forma simples. Isso durante seu ministério, que ocorreu há mais ou menos 2000 anos. Ele veio nos ensinar que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Veio nos ensinar o caminho para a casa do Pai. E qual é este caminho? Em João 13, 35 a 34, Jesus nos dá um novo mandamento, o qual, se seguido, nos conduzirá à casa do Pai. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amar o próximo como Jesus nos amou. E nos ama, porque continua nos amparando a todo instante. Se cumprirmos este mandamento, e nas palavras dele, amar uns aos outros, como ele nos amou, seremos seus discípulos. Então, retorno à pergunta que fiz ainda há pouco. Estaríamos nós em condições de viver a lei de Deus? E acrescento, estaríamos nós em condições de amar uns aos outros como Jesus nos amou e nos ama? Quão difícil é deixarmos de lado nosso orgulho, nosso egoísmo e amar nosso próximo. Aquele que nos fere com a palavra, que nos faz mal, que trai nossa confiança. Não é fácil, não é tarefa fácil. Quão difícil é essa tarefa que Jesus nos propõe de amar o nosso próximo como ele amou. Eu creio que para muitos de nós isso ainda é muito difícil, porque ainda temos muita vaidade, egoísmo e orgulho. Devemos, nós todos, constantemente, diariamente, lutar contra essas chagas que ainda assolam e que ainda residem em nosso coração. Jesus nos ensina a amar nossos inimigos. Está em Lucas, capítulo 6, dos versículos 27 ao 45. Eu vou proceder à leitura só de 3 versículos, 27, 28 e 29, para a gente poder explanar um pouco mais sobre o mandamento de Jesus, de amar o próximo como ele nos amou. Mas digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aquele que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Essa passagem de 27 a 29 do capítulo 6 do Evangelho de Lucas ainda está distante de nossa prática cotidiana. Para muitos de nós, podemos fazer essa prática trazida por Jesus, com quem amamos.
mas não a praticamos com nossos inimigos. Ainda, um dia teremos nosso coração puro, livre das chagas do orgulho, egoísmo, vaidade, para amar nosso inimigo, assim como Jesus nos ensinou e também como ele amou. Ele perdoou os seus inimigos. Ele perdoou aqueles que os açoitaram na cruz, aqueles que o condenaram. Ele perdoou a todos que, naquele momento do julgamento, falavam, crucifique, o crucifique. Ele perdoou a todos nós. Porque, pela misericórdia divina, temos a reencarnação, para que através dela possamos aprender a seguir os passos de Jesus. E um dia chegarmos a cumprir os mandamentos de Jesus, que é amar o próximo, seguir o mandamento, o terceiro mandamento que Jesus nos ensina, que é amar o próximo como ele amou. A vida na Terra é como uma escola. Repetimos de ano até que consigamos ser aprovados para a série seguinte. Sugiro, irmãos, que leiamos essa passagem de Lucas, capítulo 6, de 27 a 45. Eu só li os três versículos, 27, 28 e 29. Mas Jesus continua nos ensinando, nos orientando, nos dando o roteiro sobre o que devemos fazer para amar o nosso próximo como ele amou. Não será tarefa fácil para muitos de nós cumprir essa lei do bem, cumprir esse mandamento que Jesus nos deu. Mas Deus nos dá o necessário para que possamos cumprir a lei do bem e seguir o mandamento de Jesus. Nos dá a dádiva de vir à escola da vida material para acertar os débitos pretéritos. Nos empresta os recursos materiais necessários ao auxílio, ao nosso auxílio e ao auxílio do nosso próximo. Olha como Deus é bom e misericordioso. Nós é que provocamos a nossa própria derrocada. É o que a gente chama de lei de causa e efeito, conforme nos esclarece o instrutor da mensagem de Emmanuel. Vejamos o que nos dizem o Livro dos Espíritos na questão 807. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Merecem anatema, ou seja, merecem ser amaldiçoados. Ai deles, serão, a seu turno, oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Olha a lei de causa e efeito sendo cumprida. O mal que praticamos, iremos sofrer. Não é Deus que nos pune, somos nós mesmos que nos punimos. A partir do momento em que não cumprimos a lei de Deus e permanecemos no mal, estaremos provocando o nosso próprio mal. Então, comecemos a praticar o bem, porque quando retornarmos na próxima oportunidade, seremos vítimas de nossa própria maldade. E não queremos voltar na próxima oportunidade trazendo muitos débitos para serem acertados. Então, precisamos começar a refletir sobre as nossas ações e sobre os ensinamentos que Jesus traz. Leiam o capítulo 6 de Lucas, de 27 ao 45. Lá está todo o roteiro que devemos seguir para poder começarmos a praticar o bem. Então, se praticamos o mal, abusando da nossa superioridade em virtude da nossa posição social, regressaremos em nova oportunidade para ajustar os débitos contraídos, muitas das vezes em condições bem piores àqueles que oprimimos. É assim que opera a justiça divina. Não é Deus que nos castiga, e sim nós mesmos que causamos o nosso próprio mal. Não existe um Deus mau que castiga. Se Deus fosse mau,
não seria misericordioso e não nos daria a oportunidade de reparar nosso mal em um novo regresso à escola da terra. Então, comecemos a praticar o bem, porque quando retornarmos na próxima oportunidade, seremos vítimas de nossa própria maldade. Então, comecemos a partir de agora a refletir e a praticar o bem. Por mais difícil que seja, comecemos a praticar a lei de Deus, a lei do bem. Devemos aprender com nossos erros nesta vida e buscar o quanto antes reparar nossas falhas. Ainda há tempo para isso, enquanto aqui estamos sobre a terra. Não é fácil amar o nosso inimigo, como prega Jesus em Lucas capítulo 6, versículo 27. Não é fácil. Mas não é impossível. Muitos já conseguiram cumprir a lei de Deus. Como é o mês de Célia Lúcius na Escola Jesus Cristo, podemos referenciá-la como praticante do Evangelho de Jesus, que em seu coração puro amou seus inimigos como Jesus ensinou. Outros exemplos de pessoas que sempre buscaram amar o próximo como Jesus nos ensinou, Irmã Dulce, Chico Xavier, Francisco de Assis, temos muitos outros exemplos que vieram à Terra e que o Evangelho de Jesus estava impresso em seus corações e buscou, durante todo o percurso terrestre, amar e servir, ajudar ao próximo. O instrutor, na mensagem de Emmanuel, nos orienta sobre nossas opções ante a lei do bem. Podemos segui-la, parar na senda evolutiva de modo a não segui-la, ou afastarmos-nos dela pelos despenhadeiros do mal. E nos esclarece: os que observam a lei do bem se encaminham para as esferas superiores. Os que preferem descansar em caminho, por vezes se demoram muito tempo na inércia, retornando à marcha com muitas dificuldades para a readaptação às tarefas da jornada. E os que se distanciam voluntariamente, nos resvaladouros do desequilíbrio, muitas vezes gastam séculos presos nos princípios de causa e efeito, até que um dia deliberem aceitar a própria renovação. O instrutor não diz que não teremos chances de algum dia vir a praticar a lei do bem. Todos nós temos a oportunidade de vir a praticá-la. Em João, capítulo 14, versículo 18, Jesus diz: não vos deixarei órfãos. Jesus não nos abandonou e não nos abandonará. Também deixa claro como o bom pastor de ovelhas que é, em Lucas 15, de 1 ao 7, que é a parábola da ovelha perdida, não nos abandonará e será de grande alegria para o reino de Deus aquela ovelha perdida como nós, ovelha perdida que somos, nos arrependamos e regressamos um dia para a casa do Pai. Então, irmãos, se observarmos a lei de Deus, iremos caminhar para o encontro do Pai. Se pararmos no caminho, em algum momento iremos retornar nossa consciência, vencer a inércia e começaremos a observar a lei de Deus, retornando para a marcha evolutiva de caminhada para o reino de Deus. Perderemos tempo precioso nesta inércia, mas Deus nos aguarda. Se distanciarmos voluntariamente, gastaremos muito mais tempo para nos despertarmos para a observância das leis de Deus. Muitos de nós, incluindo quem vos fala, está nessa terceira condição. Pois se estou ciente de que devo amar o inimigo e não faço, voluntariamente estou
distanciando da caminhada para o reino de Deus. Eu comentei que não é fácil obedecer à lei de Deus, principalmente em um mundo em que somos testados a todo instante em nossas práticas à lei do bem. Estamos ainda com nosso coração corroído pelas chagas do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Enquanto isso perdurar aqui dentro de nós, estaremos retardando nossa evolução e também estaremos deixando de praticar a lei do bem que Jesus nos ensinou. Então, irmãos, vamos refletir sobre nossas ações e almejarmos fazermos por onde? Modificando nossos pensamentos, sentimentos e ações, pois ainda é tempo de redobrarmos acordarmos nossa consciência e começarmos a praticar o bem. Que em algum momento iremos seguir o primeiro caminho, que está na mensagem de Emmanuel, que é observar a lei de Deus. Cumprir o mandamento de Jesus, amar o próximo como ele amou e como ele ama. Então, irmãos, como prece de encerramento, eu gostaria de ler uma mensagem de Meimei, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que está no livro Pai Nosso, e é intitulada O Silêncio. O silêncio ajuda sempre. Quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se encoleriza, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca, o silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Que mensagem bonita. Então, meus irmãos, que Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, Maria de Nazaré, a quem peço perdão, a quem peço licença, desculpa, para chamá-la de mãe, possam nos iluminar para que comecemos a praticar o silêncio e para, a partir do silêncio, possamos começar a curar as chagas que ainda nos distanciam da lei de Deus. E peço que eles continuem a nos iluminar na direção da lei de Deus. Assim seja. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado pela oportunidade.